Mais de metade da população mundial vive em cidades e estima-se que em 2050 sejam 7 em cada 10. A concentração de população em áreas urbanas é uma tendência sem fim à vista e os territórios altamente urbanizados estão dependentes de longas cadeias de distribuição de bens alimentares. A área metropolitana de Lisboa é a mais populosa, com quase 3 milhões de habitantes. O desafio é implementar sistemas alimentares urbanos que garantam produtos saudáveis, justos e também sustentáveis. Aproxima-se a hora de almoço na escola Alice Vieira, nos Olivais, em Lisboa. Os alunos do primeiro ciclo trazem à cozinha a alface para a refeição e berinjelas para a sopa da manhã. Os produtos agrícolas acabaram de ser colhidos na horta escolar. Esta horta, a horta aqui da Escola Alice Vieira, já produziu 19 kg de couve-coração, que alimentou a sopa de 3 escolas. Ou seja, nós aqui já temos uma economia em termos da couve, a alface também, quase sempre a alface que produzem é aquela que se consome. E também tentamos aqui assinar a sazonalidade dos produtos. E assim que nos foi feita essa proposta, aceitámos logo, porque achámos que era aqui que nós íamos fazer a diferença na vida destas crianças. Porque muitas delas, a refeição principal que comem é na escola. E, portanto, se ela tiver muito mais nutrientes, muito mais coisas saudáveis e boas, elas vão, com certeza, ser crianças mais saudáveis. Nada contra as empresas, até porque as refeições são mal pagas, no nosso ponto de vista, mas no caso da Junta de Freguesia dos Olivais, não era a nossa intenção ter lucro. As cozinheiras, o desafio que nós lhes propusemos fosse que cozinhassem como se fosse para os filhos e para os netos, com sabor e com amor. É isso que aqui acontece. Em Portugal, quase 1/3 das crianças têm excesso de peso e 14% são obesas. Apesar dos hábitos estarem a melhorar, em 2022 apenas 70% das crianças consumiam fruta diariamente. A pirâmide alimentar recomenda 4 a 5 porções de legumes por dia, mas cerca de 30% não consomem hortícolas numa base diária. As escolas estão a reduzir os snacks doces e salgados e a aumentar a disponibilidade de legumes e fruta fresca. Tivemos primeiro que criar um ambiente que as atraísse e logo foi decorar o refeitório com frutas e legumes grandes, foi mudarmos a louça que é toda colorida, de policarbonato, e ao transformarmos a cor também as crianças deram-nos o benefício da dúvida. Vamos lá então provar para ver se a comida de facto está diferente agora. No início foi difícil, porque as crianças não estavam habituadas a comer legumes, fruta, sopa. Era muito difícil a sopa, mas lá está, nós fizemos como se fosse em nossa casa. Primeiro, nós não ostentávamos os legumes, nem as coisas que achávamos que eles ainda iam demorar um tempinho até se habituarem ao sabor. Posso-vos dar o exemplo do puré de batata. O puré de batata era uma coisa cinzenta que as crianças não queriam puré de batata. E o puré de batata nunca mais foi branco aqui na nossa organização. Nós fazemos puré de batata sim, mas depois juntamos o puré de abóbora ou de cenoura e ele fica cor de laranja, juntamos o puré de espinafres ou agrião e ele fica verde. No fundo, eles estão a comer mais legumes, sem darem por isso, e ao mesmo tempo o puré não é branco, como a imagem que eles tinham. Na freguesia dos Olivais, os alunos já sabem. À quarta-feira, a refeição é vegetariana. O objetivo é diversificar a alimentação e reduzir a pegada carbónica. And are we doing a little bit better in Portugal? Not really.
So in fact, we are consuming almost 40% more calories than we should be. We are also consuming very little, much less amounts of fruits and vegetables than we should be consuming, and we are consuming 3 times more meat, fish and eggs than we should be. É verdade, ao longo da história a proteína foi criando um halo virtuoso, um halo positivo, ao contrário de outros nutrientes, como os lípidos, as gorduras, os hidratos de carbono, e estamos neste momento a viver um novo ressurgimento desta noção de que precisamos de consumir mais e mais proteína, quando na verdade consumimos proteína a mais. Mas são muito poucas as situações em que precisamos de consumir a proteína para a qual temos disponível hoje em dia nos supermercados, porque a oferta é muito ampla e o mercado está muito atento a estas tendências e por isso estamos a ser um pouco induzidos num consumo excessivo de proteína. So we should think about these actors in food systems in multiple ways, and legumes I think are quite special in this way. As leguminosas, elas têm muitas vantagens a nível ambiental e nutricional, portanto para mim são como que a fonte de proteína ideal, porque elas são fixadoras do azoto no solo, elas promovem a biodiversidade do solo, elas são restauradoras de ecossistemas e há uma imensa diversidade de leguminosas adequadas a muitos padrões de consumo e padrões de consumo até mesmo culturalmente aceitáveis por diversas populações. E nós temos o Festival das Leguminosas, em que eles têm, a partir de um prato com arroz branco, depois têm ao seu dispor vários tipos de leguminosas confeccionadas, arroz, feijão, lentilhas, ervilhas, e elas próprias é que escolhem o que põem junto com aquele arroz. Nós temos aqui um circuito curto de alimentação e temos uma mini economia circular em cada escola, não é? As crianças cultivam na horta da escola, temos um compostor, onde eles sabem que depois os legumes vêm para a cozinha, que daqui saem as cascas e os restos de comida crua e vão outra vez para o compostor, e as crianças sabem que isto existe um círculo aqui dentro da escola, não é? O que nós tentamos fazer, acima de tudo, nesta nova era da economia circular, é que quer seja o desperdício alimentar ou a perda alimentar, quer seja o resíduo alimentar, possa todo ele ser transformado em o que chamamos subproduto. Quer dizer que todo ele se pode tornar uma matéria-prima, em primeiro lugar, se possível, para o alimento, se não for possível por questões de segurança, para a área alimentar e às vezes ainda com menos segurança para outras áreas, como materiais ou até mesmo energia. Mas o que devemos pensar sempre é que todo o resíduo que se gera pode ter uma solução, pode originar uma nova matéria-prima. Quando pensamos que num problema climático, numa alteração a nível da agricultura, podemos perder 50% da nossa produção ou mais. E o que é que fazemos com ela? Por exemplo, desde o tomate, a maçã e outras que várias indústrias portuguesas estão a gerar e podemos, de facto, com condições controladas, produzir várias farinhas, podemos produzir bebidas e, portanto, um conjunto alargado. Agora temos que ter sempre garantido toda a rastreabilidade e a segurança desse produto. Mas, por vezes, temos já algumas matérias-primas que estão degradadas, que não conseguimos integrá-las. E, portanto, hoje em dia já terão ouvido falar em que podemos, por exemplo, substituir uma parte do nosso poliuretano por alguma quantidade de fibra de fruta ou de biomassas. Esse é também um exemplo que se está a trabalhar com o Centro Tecnológico do Calçado e várias indústrias de calçado, juntamente com a Picaps, num PRR, ou mesmo aplicar na área têxtil. Cada vez mais conseguir fibra de algodão é complexo e, portanto, alternativas também podem vir também de resíduos e fibras agroalimentares.
A Junta de Freguesia dos Olivais é a única que faz parte da Foodlink, a rede para a transição agroalimentar da área metropolitana de Lisboa. A rede conta com cerca de 40 entidades e almeja que 15% do consumo alimentar da AML seja produzido dentro do território até 2030. Temos 38% deste território a produzir alimentos. Mas o que não sabemos até ao momento, nem nunca foi feito, portanto, esta reflexão, é como é que esses alimentos se distribuem relativamente a um centro urbano onde muitos consumidores estão localizados. E, portanto, há gastos de energia enormes em levar alimentos produzidos na área metropolitana para outras regiões do país ou do mundo, assim como também há uma perda de eficiência muito grande quando, em vez de consumirmos aquilo ou uma parte daquilo que se produz na região, se tenham que ir buscar alimentos a outras proveniências. Os investigadores estimam que esta parcela do território poderia abastecer cerca de 500 mil habitantes, o equivalente à população do município de Lisboa. A comida é um sistema vivo, e quer seja comida industrial ou comida ecológica, é produzida através da natureza, através da semente e da biodiversidade, através do solo, através da teia da vida. O sistema industrial cria a ilusão de que está a usar menos recursos para produzir mais alimentos, mas é apenas uma ilusão. Estão a usar mais recursos, 10 vezes mais energia, 10 vezes mais água. E tudo o que está a ser usado está a ser destruído, poluído e desperdiçado. Pior ainda, o que está a ser produzido não é comida. Não é digno de se chamar comida, porque não tem os nutrientes. E quando se fala na eficiência do sistema alimentar, estamos a falar de ganhos em termos de saúde, não só individual, mas também saúde pública, porque ao encurtarmos os circuitos estamos a reduzir o tempo em que eles têm que estar sujeitos a processos de refrigeração ou outro tipo de formas de os conservar e, portanto, podemos ter acesso a alimentos mais frescos, mais saudáveis e mais sustentáveis se planearmos este sistema. Por outro lado, há também ganhos evidentes do ponto de vista ambiental, porque a distribuição dos produtos alimentares é responsável por uma quantidade considerável de emissões de carbono e, por outro lado, estamos também a acrescentar economia ao sistema alimentar, porque ao reduzir o número de intermediários, isso quer dizer que podemos apostar mais em qualidade e não tanto em quantidade. Isso, no fundo, é o que chamamos a transição alimentar. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em conjunto com a Área Metropolitana de Lisboa e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, elaborou a estratégia para a transição alimentar na área metropolitana. Não há, de facto, em Portugal, nem na área metropolitana, nenhuma outra experiência anterior que olhe para a componente da alimentação de uma forma integrada e sistémica e, sobretudo, que lhe tenha associada esta dimensão do território. Um dos aspectos mais interessantes da estratégia possa ser, efetivamente, olhar para o que designamos serem áreas a funcionar como parques agroalimentares. E, portanto, um parque agroalimentar há de ter que corresponder a uma organização em termos de produtores. Podemos ajudar, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, a optarem por uma forma de produção que depois se integre em todas as outras dimensões do sistema alimentar e que possa satisfazer as necessidades, por exemplo, das cantinas escolares
ou de outras necessidades de restauração coletiva. Sim, a nossa preocupação é que os fornecedores sejam nacionais, não é? Sejam daqui da região, o mais perto possível. Nós tivemos um projeto que lamentamos muito não o ter continuado, que tem a ver com as refeições biológicas. Na altura, quando começámos, foi feita uma cooperativa de propósito, porque a quantidade de cada produto que nós precisávamos, um só agricultor não conseguia. E então foi criada a Agricopbio, que tinha como objetivo juntar todos os agricultores biológicos da região para que pudessem em conjunto concretizar as nossas necessidades em termos de quantidade. Tivemos mais de 50% de alimentação saudável. Quando veio a pandemia, começou a escassear. Já havia dias em que, de repente, não tínhamos os produtos necessários e tínhamos que aqui, de alguma forma, fazer face a essa falta desse ingrediente. E foi desaparecendo. Podermos garantir aos produtores que a sua produção tem um escoamento garantido, através de contratos-programa, por exemplo, em que o preço seja previamente negociado, o tal preço justo, que o circuito seja encurtado e aquilo que possa corresponder a uma economia do ponto de vista da distribuição do produto deve reverter a favor da qualidade do produto, porque estamos a alimentar as crianças e, portanto, há uma geração a partir da qual essa prática pode trazer benefícios em termos de saúde pública. Anualmente são servidas mais de 32 milhões de refeições em cantinas escolares públicas e privadas. A construção do primeiro agroparque de Almada arrancou em 2022 nas chamadas Terras da Costa. O parque vai ocupar 140 hectares. Nos casos de Amsterdão, nos casos de Bordeaux em França, está sempre também associada a tal oportunidade de recreio. E, portanto, no próprio parque agroalimentar existem equipamentos, existem infraestruturas em que as pessoas podem levar as crianças, por exemplo, para um contacto mais próximo com o que são estruturas de produção, nomeadamente animal, portanto quase como pequenas quintas pedagógicas, redes de percursos em que as pessoas ao fim de semana podem, a família, fazer umas dezenas de quilómetros e passar pelas explorações de diversos produtores e fazer as suas próprias compras em vez de irem ao supermercado, como no caso de Barcelona, em que há um conjunto de compromissos entre uma rede de restaurantes que integra nas suas emendas os produtos produzidos também num parque agroalimentar e, portanto, isso é um fator diferenciador. O Coral dos Pegos Bio, isto é uma quinta da família, começámos em 2017, está na Península de Setúbal, concelho de Palmela, e nós produzimos hortícolas em modo de produção biológica. Basicamente é isso, com tudo o que implica, desde a produção de hortofrutícolas, desde a construção de sebes, técnicas que não servem para produzir, mas servem para dar suporte aos ecossistemas e à biosfera. Fazemos cotações de culturas, recebemos escolas, ensinamos o que é a agricultura biológica, o que é que não é. Pronto, fazemos entregas de cabazes ao domicílio, fazemos mercados e é um bocado assim. Dos 40 hectares da quinta, apenas 6 estão aptos para a agricultura. A reduzida dimensão levou a que a família decidisse produzir em modo biológico, sem uso de produtos químicos sintéticos. Inicialmente, o negócio pretendia aumentar exponencialmente a venda de cabazes, mas a experiência fez-los mudar de ideias. A minha quinta, com 4 hectares a produzir, porque nós vamos fazendo rotação, com 4 hectares a reduzir, nós devemos conseguir, nesta altura, fornecer à roda 200 famílias semanalmente, porque mais as pessoas que fornecemos nos mercados, devemos de conseguir fornecer e abastecer mais ou menos 200 famílias.
que é a capacidade de carga que eu assumo como sustentável para a minha exploração. Eu conseguiria sustentar mais, mas iria ter perda de produtividade e não ia ser uma coisa sustentável ao longo do tempo. No futuro, havendo procura, o que sucede é que a minha quinta sustenta 200, a quinta do Rui da Catarina, que é a Horta do Charco aqui ao lado, sustenta 60 ou 100, a quinta do Vasco sustenta mais uns 150 ou 200 e presentemente, pelo menos aqui na área da Grande Lisboa, não é? Temos muitas quintas que têm características perfeitas para fazer este tipo de distribuição e de fornecimento às pessoas. O consumo alimentar de proximidade permite uma relação mais direta, mais estreita e mais informada do consumidor relativamente ao produtor, em que seja através do consumo direto, em que a pessoa pode ir inclusivamente à exploração agrícola, abastecer-se periodicamente daquilo que são as suas necessidades, pode recorrer a mercados locais, pode recorrer a mercados municipais, pode recorrer a mercados de produtores e, portanto, se considerarmos toda esta diversidade de intermediários entre aquilo que é o produtor e o consumidor, o consumidor pode ter um conjunto de opções muito maiores do que aquelas que existem numa grande superfície, com alimentos que muitas vezes não têm sequer em conta a sua sustentabilidade, portanto o modo como são produzidos e o impacto que deixam sobre o ambiente, e também não têm em conta aquilo que é uma coisa muito importante, que é o preço justo que o produtor recebe por aquilo que produz. No modo de produção biológica eu costumo dizer que nós construímos ecossistemas, não destruímos ecossistemas, porque se o ecossistema não está em equilíbrio nós não conseguimos produzir. A transição depende claramente de sermos honestos, sabermos o que a natureza faz, como ela funciona, sermos gratos às suas contribuições de solos vivos, bactérias, minhocas, insetos e polinizadores, e compreendermos que a teia da vida é uma teia alimentar, e cuidar dessa teia da vida é a melhor forma de produzir alimentos. Grande parte do valor que está no produto acaba por ser na parte da distribuição, acaba por ficar contido na parte da distribuição e infelizmente o agricultor acaba por receber uma margem baixa e o consumidor acaba por pagar uma margem alta porque a cadeia depois de distribuição é muito extensa. Uma das coisas que eu promovo muito e que a Coral dos Pegos Bio promove muito e estamos a esforçar-nos muito nesse sentido é improvisar as cadeias curtas de distribuição e conseguirmos que os produtores cheguem mais facilmente aos consumidores finais. Claro que para nós conseguirmos, como produtores, chegarmos ao consumidor final, temos de ter pluriprodutos, não podemos ser uma produção só de um produto, não é? Eu costumo dar um exemplo que o meu cabaz de legumes, da Coral dos Pegos, e transversalmente, os meus colegas também, produtos biológicos apanhados um dia e entregues à tarde, têm um custo igual ou ligeiramente mais reduzido que o convencional comprado numa grande superfície. Abastecer uma cidade em termos de alimentos não é compatível apenas com circuitos de proximidade e com sistemas alimentares de base local e, portanto, temos que entender que o planeamento alimentar da cidade tem que conseguir compatibilizar o que são os alimentos que podem chegar de um mercado alimentar global, de um mercado alimentar nacional e também daquilo que são realmente circuitos de maior proximidade. E, portanto, se tivermos em conta que o encurtar de todas estas cadeias traz todas estas mais-valias, não há nenhuma razão para deixarmos de considerar, neste caso particular da área metropolitana de Lisboa, como retirar vantagens daquilo que são quase 40% de um território que está já desde há muitos anos, independentemente das oscilações que o próprio mercado agrícola vai conhecendo, mas que está em franca produção. E, portanto, a ausência de planeamento da componente alimentar da área metropolitana de Lisboa faz com que esta produção tenha sido, até ao momento, apenas regulada pelo mercado
e não na perspectiva de gerar mais-valias, de contribuir para a neutralidade carbónica, para contribuir para uma melhor gestão do solo, da água, da biodiversidade. E, portanto, há aqui também uma relação muito importante a considerar entre aquilo que são as pessoas e os seus territórios de proximidade. The Earth, as a living system, is constantly producing. A Terra, enquanto sistema vivo, está constantemente a produzir, a prestar serviços. As funções dela são o que faz o mundo funcionar. A sua biosfera é o recurso mais produtivo. A economia é uma pequena parte em termos da economia do ser humano. The big economy is nature's economy. If you just look at A what grande the economia é a economia da natureza. Se olharmos apenas para o que a biosfera faz pelo clima, tudo o que precisamos de fazer é cultivar mais biosfera, aumentar a biodiversidade, aumentar a fotossíntese, aumentar os polinizadores. Se tivermos mais biodiversidade, temos mais alimentos. take care of the soil. The soil organisms come back and they give you Cuidem more do solo. Os organismos do solo regressam e fornecem mais comida. Esta falsa separação entre outras espécies e nós, humanos, e a ideia de que os humanos produzem e criam e a natureza não, é a ilusão que nos bloqueia. Precisamos de trabalhar para servir a Terra, servir a biosfera, e juntos podemos resolver qualquer problema que a arrogância do antropoceno tenha criado. together. We can solve every problem that anthropocentric arrogance has created. À medida que as cidades continuam a crescer, os sistemas alimentares devem adaptar-se às necessidades dos habitantes e às especificidades do clima e do solo. O fator proximidade torna o consumo mais informado e consciente, enquanto favorece a justiça alimentar e é amigo do ambiente. A partir de hoje, o Biosfera junta-se à causa Share the Meal, aceite o nosso desafio bioativo e apoie esta ONG que colabora com a World Food Programme das Nações Unidas. Nós regressamos na próxima semana. Até lá, siga-nos nas redes sociais e acompanhe o podcast do Biosfera.